Olá, está começando mais um Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos. Esse é um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto Direito, Justiça e Política. O fato que vamos relembrar neste episódio é: eleição presidencial dos Estados Unidos resulta no retorno de Donald Trump à Casa Branca. A eleição presidencial de 2024 nos Estados Unidos resultou no retorno de Donald Trump à Casa Branca, após projeções e contagens confirmarem sua maioria no colégio eleitoral contra a candidata democrata Kamala Harris. A vitória foi oficializada no processo constitucional de certificação em janeiro de 2025, etapa conduzida pelo Congresso que antecede a posse em 20 de janeiro, como prevê a 20ª emenda. O desfecho eleitoral foi definido pela conquista de estados pêndulo decisivos, com destaque para vitórias na Pensilvânia e na Geórgia, que consolidaram a ultrapassagem de 270 votos no colégio eleitoral e pavimentaram o caminho para o segundo mandato não consecutivo de Trump, ao lado de J.D. Vance. A dinâmica do colégio eleitoral, em que cada estado atribui delegados ao vencedor local, explicou por que a apuração em poucos estados-chave acabou determinando o quadro nacional antes mesmo do encerramento completo das contagens em todo o país. Registros consolidados indicam uma vantagem clara no mapa eleitoral, somando estados que tradicionalmente votam nos republicanos e viradas em disputas bastante competitivas, compondo uma maioria confortável no colégio. Do ponto de vista institucional, a sequência pós-voto seguiu o rito clássico: votação formal dos delegados estaduais em dezembro, certificação dos votos pelo Congresso no início de janeiro e posse em 20 de janeiro às 12 horas em Washington. A certificação foi conduzida sem reviravoltas, com reconhecimento oficial da vitória republicana e encerramento do ciclo eleitoral sob a presidência do Senado, ainda ocupada por Kamala Harris, o que confirma a robustez do mecanismo de transição constitucional, mesmo quando a disputa é assim tão polarizada. Com isso, Trump tornou-se novamente presidente, repetindo o raro feito histórico de um retorno não consecutivo ao cargo, algo que remete ao precedente de Grover Cleveland no século XIX. No plano político eleitoral, análises destacaram o desempenho de Trump em segmentos de classe trabalhadora e ganhos relativos em faixas do eleitorado hispânico em comparação a ciclos anteriores, compondo uma coalizão competitiva nos estados industriais e no cinturão do meio-oeste. Essa composição, somada à mobilização em temas como fronteiras, segurança e custo de vida, ajudou a sustentar vantagens em locais onde pequenas margens definem tudo, evidenciando a importância de comparecimento e de narrativa econômica no voto indeciso. Durante a noite eleitoral, o discurso de vitória antecipou prioridades, com ênfase em controle de fronteiras e agenda de ordem e prosperidade, simbolizando as linhas gerais do início do mandato. A imprensa registrou que, embora a contagem oficial complete-se estado a estado, projeções consistentes são tradicionalmente usadas para identificar o vencedor quando a tendência é estatisticamente irreversível, como ocorreu ao se confirmarem os resultados nos estados decisivos. Esse procedimento, consolidado ao longo de décadas, ajuda a organizar a transição de governo e a nomeação de equipes, mesmo que algumas certidões locais sigam seus prazos legais até a formalização final. Em 2024, a rapidez com que alguns estados-chave foram definidos acelerou a percepção pública da vitória republicana, algo sublinhado por coberturas em tempo real. Para além da matemática do colégio eleitoral, a eleição evidenciou traços estruturais do sistema americano. Campanhas focadas no persuadível eleitorado de poucos estados competitivos, alto peso da economia no cotidiano e grande influência de mensagens sobre segurança, fronteira e preços, que afetam a sensação de bem-estar imediato.
Além disso, compreender o papel dos estados pêndulo ajuda a explicar por que campanhas investem recursos de forma intensa e localizada, enquanto mensagens nacionais servem somente como pano de fundo para disputas de alta granularidade distrital. O resultado, portanto, reflete tanto macro tendências quanto uma execução tática voltada a margens estreitas, em que centenas de milhares de votos podem reconfigurar a presidência. No âmbito jurídico institucional, a certificação no início de janeiro reforça o compromisso com etapas formais e prazos, reduzindo incertezas e consolidando a legitimidade do vencedor perante órgãos federais e estaduais. A posse, no dia 20 de janeiro, marca a virada administrativa e simbólica com o juramento tradicional e a transferência plena das responsabilidades executivas previstas em lei. Esse calendário, estável e previsível, é peça central para a continuidade do Estado e para a coordenação com o Legislativo e Judiciário nos primeiros atos do novo governo. Em resumo, a volta de Donald Trump à Casa Branca resultou da combinação de vitórias nos estados decisivos, cumprimento do rito constitucional e de uma disputa centrada em temas de alto impacto no cotidiano da população, como economia e fronteiras, que moldaram preferências em segmentos-chave do eleitorado. Conjugando esse mapa eleitoral favorável, essa validação institucional e o discurso de prioridades, a eleição de 2024 consolidou um novo ciclo político em Washington, com efeitos imediatos sobre a agenda doméstica e o posicionamento internacional dos Estados Unidos. Uma eleição simples, mas complexa, que influencia o planeta todo. E aí, você já conhece tudo o que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!